Seja muito bem-vindo à Família Tributário aqui no curso Sejus. Meu nome é Juliana Frederico e eu vou te dar uma dica especificamente para a segunda fase do exame de ordem. Bom, muitos candidatos se preocupam com a redação da peça processual, já que ela vale 5 pontos, metade da prova. E muitos não tiveram experiência de um estágio que lhes pudessem aí dar a oportunidade de ficarem seguros na redação da peça. Olha só, primeira dica aqui para vocês. Geralmente nos estágios, nós redigimos as peças no computador. Já estamos no automatismo do nosso cérebro, acostumados a pensar na frente de um computador. Então, mesmo aqueles que já têm experiência num estágio, o que acontece? Chega na hora da prova, não está acostumado a escrever à mão, fazer prova manuscrita de peça. E acaba se surpreendendo. Ou porque demorou muito tempo para redigir a prova, ou porque o desenvolvimento do pensamento não é o mesmo do que no automatismo do computador. Realmente, eu, com 10 anos de experiência na advocacia, quando eu sento para escrever no computador, parece que o pensamento flui mais rápido, porque eu já estou acostumada. Agora, escrever uma peça à mão não é mais usual. Então, a gente realmente pensa até de forma diferente quando se vê aí desafiado a tanto. Olha só. Então, qual que é a nossa dica aqui hoje? Nesse vídeo aqui para vocês, especialmente preparado com esse propósito. Que vocês redigam, treinam diariamente a redação de uma peça. Olha, praticamente, nós não temos aí um roteiro para todas as peças possíveis, já que na nossa prova pode aparecer uma inicial, pode aparecer um recurso, pode aparecer até um processo administrativo. E aí, o padrão de petições são realmente diversos. Cada petição tem um padrão específico. Por isso que aqui no nosso curso, a gente faz o treinamento de cada peça de forma separada. Agora, nós sabemos que existe aí um modelo, né, de redação de qualquer tipo de peça, até seguindo a orientação da petição inicial, que vocês encontram no 282 do CPC. Olha, realmente, o edital veda que você, no seu código, faça estrutura de peça. O que é isso? Deixa eu explicar para você que não conhecia os exames anteriores. Por anos a fio, era possível que o candidato pegasse um papelzinho, um post-it, e colocasse a ordem dos artigos da legislação em que ele deveria redigir a peça. Eu já fiz isso muito com os meus alunos. Realmente, a gente tinha até no tributário um recorde de aprovação por causa disso. O aluno levava a colinha pronta. Então, eu vou te dar um exemplo do que era permitido e não é mais. A gente pegava embargos e execução fiscal. Então, a gente pegava aquele post-it e colocava na ordem. Qual que é o juiz que você tem que direcionar? Citava o artigo. Como que você deve pedir? Citava na ordem os artigos. Todos os itens da petição que você não poderia esquecer. Então, chegava na hora da prova, se a peça fosse embargos, bastava o candidato seguir a ordem daqueles artigos para ele redigir uma estrutura perfeita de peça. E isso a gente fazia, essa colinha com embargos, com mandado de segurança, com a repetição de indébito, com a declaratória, com a anulatória, com a consignação em pagamento, com a medida cautelar fiscal. A gente fazia uma colinha para cada peça. E como no direito tributário são poucas iniciais, o aluno matava a prova. Muito fácil com aquela colinha que era autorizada. Em relação aos recursos, da mesma forma, colocávamos aí a estrutura do agravo, de acordo com os artigos da legislação, do CPC, da apelação, dos embargos de declaração, fazia a estrutura certinha, até os pedidos, na ordem. Poxa, era um macete muito grande. E aí o que aconteceu? O edital passou a vedar. Nos últimos exames já foi vedada essa estrutura de peça. Por isso que alguns vademecums que já traziam algumas estruturinhas de peça, lá foram até proibidos de serem utilizados na prova. Então, você não pode fazer isso. Realmente, você tem que fazer um treinamento, porque esse macete não é mais possível. Bom,
O 282, ele é a bola da vez, né? Ele realmente é o artigo ali que já te dá uma estrutura tradicional de uma peça jurídica. Bom, tá lá para vocês nos incisos do 282. O juiz, a qualificação, os nomes, qualificação, endereço das partes, autor e réu, dos fatos, fatos e fundamentos, a parte do direito, dos pedidos, valor da causa, provas e citação. Citação que, na verdade, é um dos pedidos. Tá aí para vocês, na ordem, os incisos 1 ao inciso 7º do 282 do CPC. Bom, claro que a petição ela vai além do que está aqui descrito nesses incisos. E com o treinamento você vai ficar bem tranquilo em relação à ordem do padrão de uma petição. Bom, olha o que eu sugiro para vocês. Juiz, realmente você tem que identificar o juízo. Em direito tributário é muito fácil, porque você direciona ou para o juiz federal, nos termos do artigo 109 da Constituição, se autor ou réu for a União, suas autarquias aí, fundações ou empresa pública. Então, você analisa autor e réu, você analisa as partes para fazer esse direcionamento ao juízo competente. Bom, não sendo essas partes, União, autarquias e fundações e empresas públicas, não sendo, você sabe que será da Justiça Estadual. Claro que aqui tem a dica se o examinador está querendo de você o juizado especial federal ou juizado especial estadual da Fazenda Pública. Claro que o examinador só vai exigir juizado se ele te der essa dica, se ele gritar na prova, né? Seja o valor da causa, sejam as partes relativas à competência do juizado. O que é muito raro na segunda fase do exame de ordem. Então não se preocupe. Por quê? Porque se for direcionamento ao juizado, provavelmente, o que ele vai fazer? Ele vai gritar, ele vai te dar essa informação. Ele vai te dar um elemento na prova que você vai bater o olho e, opa, isso aqui ele está querendo juizado. Via de regra, não se direciona ao juizado. Bom, qualificação do autor completa. Você identifica o autor pode ser o contribuinte, mas também ainda não apareceu no exame de ordem segunda fase, exame unificado, ainda não apareceu, mas pode aparecer, pode eventualmente ser cobrado de vocês, que vocês advoguem a favor do fisco, que você exerça aí a advocacia pública. Então, o autor pode sim, por que não? Ser a União, ser o Estado, ser o município aí, né? Então, identifique o autor, o seu cliente, identifique o nome da peça, que peça que se trata? Uma execução fiscal, uma peça do fisco, embargos da execução fiscal, uma peça do contribuinte, uma ação de repetição de indébito. Identifique essa petição, coloque ali os artigos da legislação que fundamentam a escolha daquela petição, qualifique o réu de forma integral. Geralmente, as peças de tributário, o réu é a Fazenda, é o fisco, é a União, o Estado, os DF, municípios. Dos fatos, aqui é a parte mais fácil de pontuar na peça, né? Aqui, dos fatos, praticamente, você vai contar a mesma historinha que o examinador colocou no enunciado. Isso aqui é ponto gratuito dos fatos na hora da prova. Né? Muito tranquilo. Do direito que o CPC faz referência aos fundamentos jurídicos. No direito que você tem que ter atenção máxima. Via de regra, o gabarito quer de você que no direito você escreva sobre o cabimento daquela ação. Por que você escolheu aquela ação? Por que você escolheu embargos da execução fiscal? Por que você escolheu mandado de segurança? Por que você escolheu uma ação de repetição de indébito? Coloque aqui no direito, né, você pode até numerar a letra A, letra B, letra C, fica a seu critério. Nessa formalidade não temos pontuação, né? Você pode numerar com letras ou com números, mas identifique lá as razões de cabimento
que você escolheu aquela peça, por que você identificou aquela peça. Coloque a tempestividade, né? Se não há nenhuma prescrição, se está dentro do prazo aí respectivo. Se se tratar de mandado de segurança, discorra sobre o prazo decadencial de 120 dias. Identifique o preparo ou pagamento das custas respectivas e comece a enfrentar aquilo que será pontuado com maior valor na sua prova, que será aí a preliminar e o mérito, ou seja, né, as razões para que a sua petição seja conhecida e os seus pedidos sejam providos, né? Tanto preliminares quanto mérito propriamente dito. Eu confesso a vocês que geralmente na peça de tributário, o examinador ele foca o gabarito todo em razões de mérito. Se o tributo é inconstitucional, se eventualmente há alguma ilegalidade naquela exigência, geralmente as razões de mérito, né, é que são muito pontuadas. Para você ter uma ideia, um exemplo aqui, nós tivemos mérito, imunidade tributária, já tivemos inconstitucionalidade em razão da não observância do princípio da anterioridade, já tivemos aqui, como razões de mérito, a não ocorrência do fato gerador. Por quê? Porque, no caso específico, que a prova exigiu não incidência do imposto de renda sobre indenizações, geralmente, o examinador quer de vocês que vocês aqui no direito trabalhem o mérito, né? O coração da sua petição, que é o direito material propriamente dito. Mas não esqueça de também aqui nesse ponto da sua peça, você colocar o cabimento, tempestividade, eventual preparo ou custas. Bom, e aí você já entra no final da sua petição, nos pedidos. Nos pedidos, claro, gente, que aqui eu estou desenhando para vocês um padrão. Cada peça tem as suas especificidades. Mas no pedido, geralmente, nós temos no direito tributário um pedido de liminar ou tutela antecipada. Se for mandado de segurança, ação declaratória, ação anulatória, geralmente o examinador cria um caso que você tem que pedir a liminar ou a tutela antecipada. Ô, professora, mas eu li o enunciado e fiquei na dúvida se eu devo ou não devo pedir uma liminar ou tutela. Qual é o meu conselho? Na dúvida, peça. Na dúvida, escreva a mais, nunca a menos. Por quê? Porque o exame de ordem não retira ponto porque você escreveu a mais, mas ele te pune se você escreveu a menos. Então, na dúvida entre colocar ou não um pedido de liminar ou tutela antecipada, coloque. Bom, pode ser que esse pedido de liminar ou tutela seja para que se suspenda a cobrança, a exigibilidade do crédito tributário. E se assim for, faça referência a essa suspensão. Olha que interessante a dica. Nos embargos à execução fiscal, nós não temos esse pedido de liminar ou tutela, mas nós temos que pedir a suspensão da execução. Então, esse trecho aqui do seu pedido, da sua estrutura, é muito importante, porque, via de regra, é a primeira coisa que a gente insere aqui nessa parte da nossa peça processual. Liminar, tutela antecipada ou suspensão. Bom, pedido de citação. Citação sempre pontuado nos gabaritos, sempre. Pedido de produção de provas, também sempre pontuado, a não ser que seja uma peça de mandado de segurança. Já que mandado de segurança, a prova é pré-constituída. A não ser que seja uma exceção de pré-executividade, porque na exceção de pré-executividade também não há produção de provas. Olha, professora, sabe o que eu fiz? Eu já decorei esse padrão de pedidos e eu redigi um mandado de segurança e não é que eu pedi provas? Já tive vários ex-alunos que no mandado de segurança redigiram o mandado de segurança. E aí já estavam tão habituados com um padrão de peça que pediram provas. Poxa, não é cabível pedido de prova e mandado de segurança ou em exceção de pré-executividade. Mas ele pediu a mais. O examinador não puniu. Foi aprovado do mesmo jeito, né? Então, na dúvida qual é a dica? Na dúvida,
coloque. Se você tem dúvida se é pertinente ou não aquele pedido, é preferível pecar pelo excesso aí. Bom, procedência. Poxa, gente, isso aqui, ó, talvez seja a dica principal aqui, procedência. Tantos examinandos que esquecem de pedir a procedência, para que a sua ação seja julgada procedente, ou tecnicamente os seus pedidos sejam julgados procedentes. E não basta só pedir a procedência. Geralmente o corretor de peça, ele verifica se você colocou, para que você quer aquela procedência. Gente, não adianta você falar assim, olha, eu quero ganhar. A pergunta é, ganhar o quê? Você quer ganhar? Então você vai pedir aqui para ganhar a procedência, para você ganhar a sua ação. Mas ganhar o quê? Identifique aqui para que você quer a procedência. Por exemplo, se for numa peça de embargos e execução fiscal, para que você quer a procedência? Para extinguir a execução fiscal e o respectivo crédito tributário executado. Claro, sem dúvida nenhuma. Se for uma ação de repetição de indébito, um pedido de restituição, você vai pedir a procedência para que haja restituição do pagamento indevido, no prazo prescricional de 5 anos, com correção e juros. Então, você tem que identificar o que você quer ganhar. Não basta pedir a procedência. Tem que pedir a procedência para alguma coisa. Diz o que você ganhar. O que você quer ganhar. Vai ganhar o quê? Identifique aqui. Bom, além disso, via de regra, nós temos aí no gabarito a pontuação do pedido de sucumbência. Muitos esquecem da sucumbência também, que está lá no artigo 20 do CPC. Bom, a gente até faz uma remissão lá no 282 do CPC a esse artigo 20. Bom, a sucumbência realmente é um pedido importante. Você pedir para que o réu seja condenado ao pagamento das custas e dos honorários respectivos. Bom, claro que na sucumbência já estão incluídos os honorários, mas eu sempre indico, dou essa dica aos alunos, que eles coloquem o pedido de forma expressa de condenação em honorários. Por quê? Porque geralmente no espelho do gabarito, proposto pela Fundação Getúlio Vargas, ela coloca assim, honorários advocatícios. Então, o corretor de peça, mesmo você tendo pedido sucumbência e mesmo honorários estarem aí de forma implícita no pedido de sucumbência, ele não te atribui aqueles pontos. Por quê? Porque lá no padrão de resposta está honorários e não sucumbência. Poxa vida. Então você vai colocar sucumbência e honorários advocatícios. Olha, no mandado de segurança, nós não temos condenação em honorários. Não temos. A lei 2016 faz essa ressalva. O que já aconteceu no exame de ordem? Já foi cobrado mandado de segurança, teve examinando que pediu os honorários. Errado, porque não tem honorários. Mas como o gabarito não te retira ponto, na dúvida, qual que é a dica? Na dúvida entre pedir ou não pedir, peça. Bom, esse é um modelo de pedido padrão. Claro que cada ação tem as suas especificidades. Temos o valor da causa, que muitos esquecem. Toda e qualquer ação tem valor da causa. Claro que aqui no direito tributário você vai estudar comigo a exceção de pré-executividade, que é uma mera petição. E não tem nas iniciais aí o valor da causa. Ela segue o modelo de uma inicial, mas ela não é uma inicial propriamente dita. Ela é uma petição incidental dentro de uma execução fiscal. Bom, numa exceção de pré-executividade, você não indica o valor da causa, porque ela já é uma resposta a uma execução fiscal que tem o valor da causa. Só que se você colocar, não vai aparecer no espelho de pontuação, você não vai ser punido por isso. Mas, tecnicamente, o valor da causa não estaria presente na exceção de pré-executividade, porque ela não seria uma inicial propriamente dita. Bom, e aqui a gente entra no nosso arremate. Você coloca termos em que pede deferimento e tópico 10, local, vírgula, data, ponto, advogado.
você não pode se identificar. Você coloca advogado. Tanto faz você colocar advogado ou colocar assim, advogado OAB. Pontinho, pontinho, pontinho. Você não pode indicar nenhum número, nenhum número. Bom, pessoal, esse termos em que pede deferimento é uma mera formalidade, é um arremate. Mas, para nossa surpresa, ele foi pontuado, essa frase foi pontuada no 10º exame de ordem. Foi pontuado em 0,2 pontos. De graça, todo mundo conseguiu esses pontos, né? Porque já é o arremate da sua peça. Nesses termos, pede deferimento, ou termos em que pede deferimento. Quem escreveu só assim, pede deferimento? Também foi pontuado. Também foi pontuado. Local, data, advogado é o nosso arremate. Via de regra, isso nem é pontuado na petição. Aconteceu aqui no 10º exame de ordem, para nossa feliz surpresa do gabarito, porque todo mundo já está acostumado a redigir, arrematar dessa forma. Esse, então, é o nosso padrão de uma petição inicial. Veja só, acompanhe comigo essa dica. Aqui nós temos o 282 do CPC. Olha como que ele é uma colinha que nos ajuda a redigir qualquer petição. Claro que aqui é um modelo de petição inicial, mas até mesmo essa mesma estrutura nós utilizamos na hora de redigir um recurso. Claro que dentro das suas especificidades, mas é uma ordem lógica, uma ordem lógica. Bom, o tópico 1, juiz, tópico 2, autor, tópico 4, réu, 5 dos fatos, 6 dos fundamentos, 7 do pedido, citação, provas, valor da causa. O que eu coloquei aqui de vermelho está lá no 282, não tem como você esquecer. Acontece que liminar, tutela, suspensão aqui, nós temos o 273 do CPC, o 151 do CTN, para a gente lembrar desse pedido. Né? São remissões que nós podemos fazer lá no 282 do CPC para a gente não comer mosca nesse pedido, para a gente não se omitir. Sucumbência e honorários advocatícios, a gente pode colocar 20 do CPC como remissão. E, por fim, para a gente não esquecer do juiz, qual juiz que terá que ser direcionado, a gente pode colocar a remissão ao artigo 109 da Constituição. E o autor, para a gente não esquecer, a gente pode indicar o artigo 12 do CPC, já que o autor ele tem que estar aí representado pelo seu procurador, se o autor for a Fazenda Pública. Né? Lembrando do 39 do CPC, em que o advogado deve indicar o endereço para que ele seja ali eventualmente intimado. Então, pessoal, lembrando, se o autor for a Fazenda Pública, ela está representada pelo seu procurador, e o artigo 39 do CPC, indicando para vocês o endereço do advogado, onde ele vai receber as respectivas intimações. Bom, claro, pessoal, que você deve evitar, na hora de fazer as remissões no seu CPC, na sua legislação, de você poluir muito com muita informação. Senão o fiscal de prova vai entender que aquilo ali é uma cola ilícita. E a análise do que seria cola lícita ou não dentro das remissões, ela é muito subjetiva. Tem fiscal que pega um vadimeco todo rabiscado, cheio de remissões a artigos de lei, e como não há nenhuma previsão no edital de quantidade de remissões, o fiscal de prova, ele não se importa. Mas já sabemos que em alguns lugares do Brasil tem fiscal de prova, né, que acordou mal-humorado e ele eventualmente implica com o código do candidato. Então, para que você evite esse estresse na hora da prova, de eventualmente você ter um infortúnio, de se deparar com um fiscal de prova que interpretou a maneira dele, que as suas remissões estariam proibidas, evite poluir muito o seu código. Evite.
Claro que você pode com a sua lapiseira, faça a lápis, porque se você tiver problema, você apaga na hora da prova, pronto, sem estresse. Você faz a lápis, essas remissões no 282. No inciso 1º em juízo, você pode indicar o 109 da Constituição. Em nomes, no inciso 2º, você pode indicar o 12 e o 39 do CPC. Lá no nosso inciso 4º, pedidos, você pode indicar o 273 do CPC, 151 do CTN. Também aqui em pedidos, no inciso 4º, você pode indicar o 20 do CPC para você não esquecer do valor da causa. A meu ver, essas remissões estão autorizadas, são lícitas, mas você vai fazer a lápis para que não haja surpresa de um fiscal de prova mal-humorado te surpreender ali, entendendo que aquelas remissões não são possíveis. Então, faça sempre remissões a lápis, usa a sua lapiseira. Bom, dica final aqui, nesse treinamento de peça. Hoje aqui foi só uma dica para que vocês consigam se programar o estudo e consigam fazer aí essa orientação na estrutura da descrição de uma peça. Capricha na letra. Claro que uma letra ilegível, o corretor de peça fica com preguiça de corrigir. Sabia que a sua prova é escaneada e ele corrige num computador? O que é pior ainda. Porque se ele corrigisse no papel, talvez ele seria, né, mais apto a traduzir a sua letra. Mas ele corrige no computador. É cansativo isso. Então faça uma letra bacana, capricha. Ah, professora, eu não tenho uma letra boa. Minha letra é horrível. Meu marido mesmo tinha esse problema. Quando ele fez o exame de ordem, a letra dele era horrível. Ele não pode ver isso, né? Mas era horrível. Faça letra de forma. Faça letra de forma, já faça esse treinamento. Se a sua letra é muito ruim, faça letra de forma, já treine nesse período de preparação para a segunda fase, já treine com letra de forma. Né? Por quê? Porque tem que ter esse efeito encantamento. Você tem que fazer uma estrutura bonita de peça, para você assim conquistar o corretor de peça, para você conquistá-lo. É atrás da tela que ele vai corrigir a sua petição. Então, faça isso. Faça esse treinamento. Eu sempre indico que na hora de redigir uma petição, e no nosso curso a gente trabalha isso aqui tudo muito detalhado, que na hora de você redigir uma petição, coloque item 1 dos fatos, item 2 do direito, item 3 dos pedidos. Né? Solte uma linha de cada tópico para dar aquele efeito encantamento. Não há uma obrigatoriedade sobre o número de linhas que você tem que soltar de cada ponto da sua peça que você descreveu. Mas faça uma peça soltando aí para que fique realmente uma peça charmosa, encantadora e que você conquiste aí com essa formatação uma atenção especial do corretor de peça, ok? Bom, são só dicas iniciais para vocês de todo o Brasil que nos acompanham aqui no curso Sejus, na nossa família tributária, a família mais organizada da preparação do exame de ordem. Um abraço e até a próxima!